Olá, o meu nome é Wilker Dias e eu venho através desse canal aqui entregar uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Ao longo dos últimos 9, praticamente 10 anos da minha vida, eu me converti ao Evangelho de Jesus em 2016 e de lá para cá eu tenho vivido algumas experiências que têm edificado a minha fé e com certeza você deve ter tido as suas experiências também. Mas uma coisa eu aprendi: sem experiências nós não conseguimos elevar a nossa mente, os nossos pensamentos, e muitas vezes acreditar também naquilo que está por vir na nossa vida, porque a palavra do Senhor, nada mais nada menos, vai falar sobre fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que como que nós vamos ter fé se às vezes nós não tivemos ainda uma experiência profunda com Jesus? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está baseada nos ensinamentos de Cristo aos seus discípulos. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, essa passagem aqui vai relatar, ela é logo após o período ali em que Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães e alimentou uma multidão de pessoas. E Jesus agora, nesse momento aqui, porque os discípulos caminhavam sempre com Jesus, eles viam esses feitos de Jesus. Então eles acabaram de ver uma experiência de alimentar uma multidão e agora eles vão ter uma nova experiência com Cristo. E Jesus diz assim no versículo 22: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, Jesus, em outras versões aqui, vai dizer que ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. E ele despediu da multidão e continuou seguindo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus ordena que seus discípulos entrem no barco e vão para o outro lado, e sai para orar. Jesus, ele não só sabia de todas as coisas, como Jesus já tinha entendimento de qual nível de experiência que ele iria entregar para os seus discípulos. Por que disso? Porque Jesus, preparando seus discípulos, ele já sabia que para que os seus discípulos pudessem prosseguir no futuro fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, eles precisavam ter experiências. Um líder de excelência como Jesus sabia disso. Então, Jesus prepara os seus discípulos para uma experiência, ordena e eles obedientes entram no barco e vão. Porque se os discípulos não fossem obedientes, eles não entrariam naquele barco e não seguiriam. Então aqui está uma primeira chave para mim e para você. Para nós vivermos experiências, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Muitas vezes nós podemos estar no mesmo barco, nós podemos estar do lado das pessoas certas, mas às vezes um dia nós deixamos de ir aceitar um convite para ir em um evento, ou um convite para ir para a igreja, ou em algum lugar onde a palavra de Deus, de uma certa forma, ela é ensinada. Sem saber que às vezes nesse dia Deus vai te dar uma experiência que vai mudar para sempre a sua história. Interessante que eu conversando com um amigo meu hoje, e ele comentando comigo de uma experiência que ele viveu em um evento bem que está crescendo bastante no nosso país e fora também. E ele comentou comigo da experiência que ele viveu ali, e ele já voltou, e só pela forma que ele estava conversando comigo, eu já vi que a mentalidade dele, a forma dele de pensar já está totalmente diferente daquilo que ele pensava ou imaginava. Por quê? Porque ele aceitou um convite e viveu uma experiência que transformou a forma dele de pensar. Mas seguindo no texto, observe só o seguinte, versículo 26, aliás, no 25 ainda. Jesus dirigiu-se a eles, ou seja, andando sobre o mar. Aí no versículo 26 vai dizer: Quando o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. No versículo 28, Pedro dizendo agora para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Agora, raciocine comigo. Pedro confiava tanto no que ele já tinha visto Jesus fazendo,
que ele acredita no que Jesus fala assim, não tenho medo, sou eu, só que a fé dele vai além. Por ele já saber tudo que Jesus é capaz de fazer, ele manifesta uma atitude de fé que transforma a vida dele e a mente dele. Porque ele fala o seguinte, se és tu, manda-me ir ter contigo também sobre as águas. Se Pedro não tivesse fé em Jesus, se ele não tivesse aprendido já do que ele tinha visto Jesus fazer, ele jamais teria pedido aquilo. Mas no momento que ele pede, na minha mente, nos meus pensamentos, me levam a crer que Pedro já acreditava no que Jesus podia fazer. Então ele fala, mestre, se és tu que está aí, então manda-me sobre as águas, porque eu sei que se o Senhor me mandar, eu posso ir também. E aí Jesus vai dizer para ele, versículo 29, venha, respondeu ele, quem respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Mas eu quero dizer algo para você. Homem de pequena fé, por que duvidou? Com certeza. Mas quem que andou sobre as águas também? Pedro, ele conseguiu. Ele sentiu a firmeza colocando os pés sobre as águas igualzinho Jesus. Às vezes Pedro ainda estava aprendendo, às vezes Pedro ainda estava no início de sua caminhada de fé. Mas o que Pedro vivenciou ali, nenhum dos outros discípulos vivenciaram. E o interessante é que todos eles estavam no mesmo barco. E somente Pedro pediu para viver aquela experiência. Os demais podiam ter pedido também. Aliás, logo após Pedro ter andado sobre as águas, às vezes os outros discípulos, não estou levando agora um ponto aqui só analisando a passagem, mas às vezes os outros discípulos poderiam ter olhado e falado assim, nossa mestre, se Pedro pediu e conseguiu andar um pouco, então manda, é minha vez agora, também quero ter uma experiência com o Senhor. Mas eles não pediram. Mas eles estavam no mesmo barco, obedientes, na mesma direção. Não tira também tudo que Jesus estava investindo em todos eles. Mas o que eu quero dizer para você, às vezes nós estamos no mesmo barco. Às vezes nós estamos andando do lado das mesmas pessoas. Às vezes nós recebemos uma direção de Deus, você foi receber um convite, mas a experiência que eu e você vamos viver vai depender muito mais do que você acredita que Deus pode fazer através de uma pessoa nessa terra do que qualquer outra coisa. Isso vai depender somente de você, não vai depender de ninguém que está à sua volta. O objetivo de eu trazer essa mensagem para você é porque Deus ele está dando experiências para o teu povo todos os dias. Ele dá oportunidades para nós, dentro da sua igreja onde você congrega, aonde você vai assistir um curso, ou uma palestra, ou em uma conferência, não importa onde você vá, Deus ele está sempre disposto a te dar uma experiência, e aquela experiência, se você tiver fé no Senhor Jesus, fé em Deus, e se você acreditar sem duvidar, você pode ver algo que às vezes ninguém à sua volta está vivendo, porque a fé ela é individual. E Pedro, com certeza, depois de ter pisado nas águas, mesmo após isso ele ter afundado, a mentalidade de Pedro, a forma com que Pedro pensava nas coisas antes, agora não era mais a mesma, porque ele viveu o sobrenatural. Ele conseguiu sentir a mesma coisa que Jesus sentiu, de poder andar no sobrenatural de Deus. E por isso que quando nós vemos Atos dos Apóstolos lá na frente, nós já vemos um Pedro totalmente direcionado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, assim como todos os demais discípulos, todos eles tiveram, lógico, todos eles tiveram suas experiências individuais, seu galardão, e todos eles edificaram a igreja do Senhor, e edificam até hoje, que nós estamos falando deles até hoje através da palavra do Senhor. Mas Pedro, ele andou, e a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Por quê? Porque a forma de Pedro pensar já não era a mesma forma com que os demais pensavam. E tudo isso é fruto de uma experiência. Eu e você precisamos de experiências. Quanto mais experiências com Deus nós tivermos, mais fé no Senhor nós podemos ter. Quanto mais experiências eu e você nós tivermos, mais a nossa mentalidade ela é expandida. Quanto mais fé em Deus eu e você tivermos, mais pessoas podem ser atingidas e impactadas, somente por causa que a sua mentalidade já não é mais a mesma de antigamente, mas ela foi renovada pela palavra de Deus, pela experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eu creio e espero que essa mensagem ela possa falar na sua mente, no seu coração, na sua alma e espírito, da mesma forma que tem falado comigo.
e que possa direcionar os próximos meses e anos da sua vida, porque eu creio que se você está aqui ouvindo essa mensagem é porque Deus tem um projeto específico com a sua vida, com a sua casa, com a sua família e com todos aqueles que cruzarem a sua volta todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com a luz divina da revelação da palavra do Senhor e que Deus te prospere em todos os teus caminhos, por onde você andar e aonde você colocar as mãos, que venha prosperar no Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.